Muito bom. Eu vou convidar para a gente respirar um pouquinho antes, né, de já começar a fala aqui, mas para a gente, quem tiver aí possibilidade, né, de fazer isso, fechar os olhos um pouco. Quem não tiver no trânsito, vai respirando. Mas quem tiver e puder, né, trazer uma respiração mais profunda, soltar o ar e percebendo o seu corpo, né, como é que ele tá nesse momento, sem querer mudar, sem querer julgar, mas só perceber-se como esse corpo tá no final desse dia, os apoios desse corpo, né, aí na cadeira, os pés, os pés no chão, sentindo as costas apoiadas aí na cadeira, quem tiver, os quadris. E a gente vai chegando, fechar os microfones aí, quem tiver com o microfone aberto. Vai se acolhendo através da sua respiração. Deixando para trás um pouquinho como foi, né, esse dia de hoje, as preocupações, lembrando que passou, passou, e o que vai vir, a gente ainda vai chegar. Então, a gente vai se trazendo para esse aqui e agora, que é onde a vida realmente está acontecendo. E a gente vai, meu convite é que a gente vá abrindo um lugar interno para uma troca aqui hoje, mais sincera, mais verdadeira, abrindo uma disponibilidade interna, né? Porque às vezes a gente está com a mente tão agitada que às vezes a gente nem abre espaço, né? Então, aos pouquinhos a gente vai abrindo e que cada uma aqui hoje possa receber também, né? Consciência, insights, acolhimento, nutrição, presença, cada uma com a sua travessia, cada uma no seu momento. Então vamos voltando devagar, abrindo os olhos. Bem-vindas! Bora lá! Queria saber assim um pouquinho de quem tá aqui. Boa noite, Cláudia, Patrícia. Vocês escreverem no chat, ou quiser falar rapidamente, né, de quem tá aqui, quem tá vivendo essa transição da perimenopausa, né? Se você tá nesse momento. Eu vi alguns questionários, teve uma pessoa que falou: "Ah, não, eu tô longe desse momento, mas eu quero estar lá", assim. Então, queria saber assim de quem tá aqui, né? Quem tá vivendo assim essa transição da perimenopausa, que é uma pré-menopausa, né? Só escrever no chat aí pra mim que eu gostaria de, né, de conhecer um pouquinho quem tá aqui hoje. Ver. Boa noite. A Ana falou que a menopausa foi há um ano, já entrou, né? A Gláucia falou que tá na pré-menopausa. Tá, vamos escrevendo aí pra mim pra poder conhecer um pouquinho mais de vocês, né? E também sentir um pouco por onde que a gente vai caminhar aqui. A Silvia falou que tá vivendo, esse ano menstruou apenas 2 vezes e me sinto quase na menopausa. Tenho 47 anos, a Andrea tá na perimenopausa, tá. Tem alguém aqui que não tá na perimenopausa ou na menopausa? Que ainda tá vivendo aí o ciclo, né? A Cláudia tá na menopausa. Tá, então acho que a maioria tá. Se alguém não tiver, também pode trazer. Tá na pré. A Débora não sabe ainda, tem 41 anos. É interessante isso, porque tem se falado tanto desse momento, né, gente, da pré-menopausa, e às vezes a gente fica com a cabeça cheia de ideias, sintomas, e muitas mulheres estão atravessando mesmo esses sintomas. A gente vai falar disso aqui hoje. Mas algumas não estão, igual a Débora falou, eu não sei se eu tô.
né? A princípio tá tudo bem, assim. Então, para algumas, tá tudo bem, né? Então não quer dizer que isso que a gente vai falar aqui é uma regra, né? Cada uma tá vivendo aí a sua maneira. A Silvia falou que tá redobrando cuidados com ela. E a Michelle tá vivendo uma loucura atrás da outra. A Lucinéia tá na menopausa. Uhum. Sim, então bora lá. Olha, eu vou trazer algumas, né, percepções minhas, preparei uns slides para compartilhar e Lucinéia tá com 50 anos. E depois eu vou abrir pra gente conversar um pouquinho também, tá? Eu quero muito ouvir, inclusive muitas mulheres responderam no questionário que tem uma expectativa de trocar experiências, né? Então eu vi que a gente também tá sedenta de uma troca, né, de estar aqui em círculo, né, apesar do digital, mas para poder trocar experiências também. Então eu vou conduzir aqui e depois eu vou abrir pra gente poder conversar um pouquinho mais nós e ouvir vocês também. É, Bom, eu vou compartilhar um slide, tá? De vez em quando eu posso tirar. Vou sentindo aqui um pouco para não ficar muito pedante, mas eu acho que só para situar a gente pode ser interessante. E aí, queria que vocês me falassem se vocês estão vendo o slide, estão me vendo e ouvindo, ok, tá? Maravilha. Então, vambora, né? Eu não sei em que você já mergulhou nesse assunto, vou trazer algumas percepções, depois a gente vai bater um papo. Como se fortalecer emocionalmente em tempos de transição, né? É, Porque esse assunto ele dá pano para manga, né, gente? Tem vários vieses para falar de mulheres na perimenopausa, na menopausa. Eu vou caminhar, eu vou trazer um apanhado geral, mas vou caminhar mais para esse lugar do fortalecimento emocional, né? Que tem a ver com o que eu trabalho. E aí, né, eu tava começando aqui a escrever, me ver essa pergunta, né? Se eu já não sou mais quem eu era antes, quem que eu sou agora, né? É tempo de travessia, estamos entre versões. Eu escutei esse termo esses dias de uma amiga que também trabalha, Janaína Shirazawa, se eu não me engano, uma querida também, tá trabalhando muito com a perimenopausa, e aí ela trouxe esse termo, né? Estamos entre versões. Porque nem mais o que era antes, e também, peraí, o que é agora, sabe? Então, às vezes pode dar um pouco desse lugar, assim. E é bom a gente lembrar que a gente está entre versões. Eu vou me apresentar, apesar da maioria já me conhecer, né? Eu senti de me apresentar aqui também. Quem vai assistir isso aqui depois, tem pessoas que ainda não me conhecem. Então eu sou mulher também, passando por todos esses processos também. Filha, irmã, companheira. Sou psicóloga clínica, já tem uns 17 anos aí que eu tô atuando. Quando eu assusto, eu vejo, já tem 20 e poucos anos de formada. Trabalho com a biodança, né? Fiz uma pós em arte terapia. Esse ano, né, a gente lançou esse livro aqui, que é o Legado Feminino, junto com, né, é um conjunto, um coletivo de mulheres, eu escrevo um dos capítulos também. Tenho feito algumas mentorias para mulheres, mentoria gesto, ajudando as mulheres a gestarem os seus projetos e outras também. Então tem quase 20 anos, gente, que eu estou estudando o autoconhecimento feminino, né? Conduzindo cursos, encontros, vivências, por uma necessidade muito minha também, né? De uma cura, de um cuidado com o meu próprio feminino. Foi assim que esse trabalho nasce e continua sendo assim. Então, eu queria começar contando para vocês do meu susto com a chegada da perimenopausa, né? Eu tô com 45 anos, e ano passado, né, quando eu fiz 45, que esses sintomas começaram a acontecer comigo, tá? Vou contar um pouco da minha experiência, depois também quero ouvir vocês. É, Ano passado, eu comecei a ter os calorões, né? Começava a ficar suada demais, estava trabalhando muito, assim, aqueles calorões. E aí eu já comecei a desconfiar e assustar, né? Falei, gente, né? Ficava muito suada. Aí logo depois desses calorões, a minha menstruação interrompeu e eu fiquei quase 4 meses sem menstruar. E aí os sintomas, né, que a maioria de nós tem trazido, né, a insônia aumentou. Eu já tenho uma tendência à insônia, então a insônia aumentou. A libido eu senti uma diferença, a lubrificação vaginal, comecei a perceber uma diferença. E aí, gente, por mais que eu atenda mulheres que também, né, vêm com esses sintomas,
quando a gente atravessa o nosso corpo, né? E aí tem um lugar assim que é muito louco, assim, porque a gente acha que com a mente a gente ainda consegue controlar alguma coisa, mas quando vem esses sintomas no corpo, né? Eles tomam a gente. Então é um atravessamento, assim, o corpo não tem mediação, né? Assim, simplesmente aquilo se manifesta. Então, realmente, para mim também foi um susto, né? De falar, uau, o que está acontecendo comigo, né? Minha produtividade já não está mais a mesma, como é que eu vou lidar com isso? Então, foi um boom, assim, também. E aí, essa sensação, né, de não controle, desse medo do desconhecido, porque, né, por mais que a gente saiba algumas coisas, ainda é um desconhecido. O que está acontecendo com o meu corpo? A sensação de estar perdendo algo no sentido assim, nossa, então, né, não tá dando para manter o mesmo pique de sempre, né? Vou ter que fazer alguns ajustes. O que tá rolando aqui? Então, para mim foi um susto assim. Mas ao mesmo tempo, né, a partir desse momento eu comecei numa busca profunda, né, em vários quesitos, no físico, no emocional, no espiritual também. E aí, né, só para situar, gente, afinal de contas, o que é a perimenopausa, né? Eu sei que todo mundo aqui já está por dentro, mas é legal a gente lembrar, né, que é essa fase que antecede a menopausa e que é uma parte natural da vida, né? Então ela começa cerca de 8 a 10 anos antes da menopausa, normalmente por volta dos 45, mas pode começar mais cedo. E termina quando a menstruação cessa completamente e a mulher entra, né, oficialmente na menopausa. Então, ela, biologicamente falando, né, esse período, e olha quanto tempo que ela pode durar, né? Isso varia muito de mulher para mulher, mas pode durar aí de 8 a 10 anos. A gente vivendo essa Uhum. transição, né? Porque a pré-menopausa é uma transição. E aí, gente, alguns desafios, né, que eu atendendo mulheres nessa faixa etária e comigo mesma também fui percebendo, né, é que muitas mulheres atravessam esse momento sozinhas, né? Então tá acontecendo um monte de coisa dentro delas e às vezes a gente acha que não pode falar tanto, não tem espaço para isso, tem vergonha, tanta coisa, né? Então muitas estão atravessando sozinhas. E aí os fantasmas, né, no sentido assim das fantasias, aumentam muito na mente e no corpo, porque quando você está vivendo uma dificuldade e você não partilha aquilo ali, isso tende a aumentar. Então, a ansiedade, os medos, às vezes vem uma sensação de baixa estima, né? A questão da insônia, ou seja, é a saúde mental também pedindo cuidados, né, nesse momento. Outra dificuldade que eu fui percebendo é de encontrar médicos mais humanizados e mais qualificados. Porque eu comecei a Isso. buscar e eu não estava encontrando. E aí comecei a conversar com muitas mulheres e elas disseram a mesma coisa, né? Assim, Dani, uma dificuldade de encontrar ginecologistas, né, que tem um olhar assim mais integral para nós. Algumas encontraram endocrinologistas. Então, eu acho que isso está mudando, mas ainda tem uma dificuldade, né, de encontrar, né, médicos mais qualificados, assim. Eu encontrei uma recente que eu achei que, né, me senti mais acolhida, assim. Outro desafio é do tema menopausa ainda ser um tabu, né? Já tá melhorando, tem um monte de mulher colocando aí a boca, né? Enfim, falando sobre isso. Mas ainda, né, como outros ciclos das mulheres serem tabus. Então, a primeira menstruação, às vezes é um tabu ainda, né? E é outra transição que a gente passa, né? Então, tudo que diz respeito a esse corpo feminino, essas questões, muitas vezes atravessa ainda esse lugar do tabu. E um outro desafio é dessa cultura, né, que a gente vive, que enaltece a juventude eterna. Então, né, atravessar um momento desses, né, onde a gente está mudando e tem um processo de envelhecimento claro, né, junto com esses processos, isso também vira um desafio maior numa cultura que enaltece que a gente precisa ter uma juventude, né, assim, eterna. Hoje fui encontrar com uma amiga, ela trabalha numa loja aqui, aí ela, não repara meu cabelo branco, eu não tive tempo de pintar, e aí ela tava desesperada, e eu falei, calma, eu nem reparei seus cabelos brancos, assim, né? Que nível de sofrimento, assim, né? Às vezes com esse tipo de questão. Então são desafios, né, que eu percebi que a gente encontra e que a gente precisa realmente começar a falar sobre isso.
E, gente, né? Só voltar aqui um pouco. Tudo que é desconhecido pra gente causa esse receio, esses medos, né? Então, a gente buscar agora sim um conhecimento sobre o que está acontecendo com a gente é um primeiro passo importantíssimo, né? Para desfazer, inclusive, esses fantasmas e a gente entender e colocar o pezinho no chão, que de fato tá acontecendo. E aí, eu não sei se vocês conhecem, né? Ela tá bem famosa, essa neurocientista Lisa Moscone. Ela escreveu um livro que chama O Cérebro na Menopausa. Quem conhece? Dá um joinha aí pra mim. Ah, a Ana tá com o livro ali, ó. Ótimo, Ana, você pode até falar mais pra gente. Eu assisti uma entrevista dela na Roda Viva, na TV Cultura, muito boa, achei muito interessante. E aí, eu não é o meu foco principal aqui hoje, mas a gente precisa falar disso, assim, né? Por esse lugar do conhecimento aí que a gente precisa começar a pesquisar, né, sobre a gente que a gente está falando. Então, ela estuda, né, o cérebro feminino há muitos anos, essa neurocientista, e ela fala muito que esse tipo de estudo foi historicamente negligenciado pela ciência. Então, tem poucos estudos ainda, né, sobre o cérebro feminino. Isso também é um dado, né, de como que isso não é estudado, não é falado, né? Agora mudando um pouco mais, mas ela é uma referência nesse sentido. E aí ela traz essa ideia, né, de que a perimenopausa, a menopausa, não envolve só os órgãos reprodutivos, mas envolve o cérebro. E aí eu recebi muito, né, pessoal, aí no questionário, quais os principais desafios? Aí a maioria falando, ó, cansaço, lentidão mental, perda de memória. Então isso foi muito, assim, presente. E eu também, né, passando por isso aqui. E aí ela fala, né, de. Ela ajuda a validar cientificamente tudo isso que a gente tem se queixado: os lapsos de memória, dificuldade de concentrar, lentidão mental. Então foram feitos estudos, né, com a neuroimagem que mostram mudanças reais no cérebro nessa fase. Então, de fato, tem algo acontecendo, né? Aí ela fala, gente, que o cérebro está passando por uma reforma interna. Então, a queda de estrogênio que a gente está vivendo afeta áreas cerebrais responsáveis pela memória, pelo humor, pela regulação de temperatura. Porque, né, a gente tem esse canal, esse eixo aí, né, hipófise aqui do cérebro até os nossos ovários. Então, isso está intimamente conectado. Então, ela diz que o nosso cérebro está passando por uma remodelação para se adaptar aos níveis mais baixos de estrogênio, o que pode causar vulnerabilidades temporárias, mas não é um sinal de que a mulher está quebrada, né? Traduções assim. É, Isso para mim foi muito interessante, assim, né? Quando essa porta abriu e ela fala que tem neurônios mesmo nossos, né? Que já não servem mais para esse momento, que estão se desfazendo. Então tá tendo imagina, uma readaptação do cérebro para essa nova fase. Então, de fato, esses sintomas que a gente tem da névoa mental, dos esquecimentos, é porque o cérebro, de fato, está passando por uma mudança. Então, essa reforma interna, ela não é só psíquica, né? Como eu vou falar aqui daqui a pouco, mas ela é uma reforma biológica, né? A gente está realmente biologicamente vivendo, né? Mudanças neurofisiológicas, assim, né? Então, isso para mim me traz uma concretude, assim, né? Sobre essas mudanças, porque às vezes a gente fica, ai, né, o que está acontecendo? E aí vem, né, uma explicação mais científica nesse sentido. Ana, você quer trazer alguma coisa da sua experiência com esse livro? Eu não li o livro ainda, então acho que seria legal ouvir quem leu aqui. Boa noite, meninas, mulheres. Boa Eu tenho noite. estudado muito sobre isso, né? Eu sou nutricionista por formação e eu fiz recentemente vários cursos sobre neurologia, neurociência, e eu li já o livro todo. Eu tenho um grupo que eu faço leitura desse livro coletivo com mulheres também, né? Embora eu já Legal. tenha. E assim, a gente tem muitos receptores de estrogênio no nosso cérebro, muitos, muitos, muitos. E à medida que isso cai, a gente aumenta mais ainda esses receptores na tentativa de pegar essa miséria que circula no nosso corpo, né? E o que você falou são das podas cerebrais. A própria Lisa fala de três momentos na vida da mulher, que é
A puberdade, o puerpério e a perimenopausa, que são momentos que a gente tem essas. Imagina que a gente aprendeu a andar de bicicleta, depois você não usa mais aquele circuito neuronal sempre. Você aprendeu a trocar de marcha, você descarta aquela via de aprendizado. Então, o nosso cérebro precisa descartar coisas que não serão mais usadas e precisa fazer novas reconexões, né? A partir dessa perda da presença do estrogênio. Então, assim, ela fala bastante dessa parte neurológica, né? E de várias coisas que a gente pode fazer de mudanças de estilo de vida, né? Ela mergulha menos nessa parte emocional, que eu acho que é um ponto que você está trazendo bem, né? Que eu acho que isso precisa muito, a gente fica muito à mercê. O que está acontecendo? Mas eu recomendo a leitura e tem um outro livro muito antigo, que é esse aqui. Sorria, você está na menopausa. Esse livro aqui você só acha em sebo. Depois, se você permitir, eu posso colocar a foto no grupo, né, para todo Sim, claro, mundo. vou abrir lá. Ele foi escrito por uma ginecologista brasileira e o livro é muito interessante, desmistifica muito esse momento que a gente vive, esse tabu todo, né? Porque o tema Uhum. realmente é um grande tabu. Sim, Parece um palavrão você falar, né? Menopausa. exatamente. Ana, obrigada, muito grata pelas Imagina. contribuições. Eu quero ler esse livro, também ainda não li, mas fiquei assim, como para mim também abriu isso recente, eu falei, uau, sabe? Assim, a gente precisa entender mesmo, porque dá um alívio, né? Não é só, ai, o que está acontecendo comigo? Tá acontecendo uma mudança, né? Assim, de neurotransmissores, de tanta coisa assim física no nosso corpo, né? Então, recomendo essas leituras também. Eu lembrei também de um livro antigo de uma homeopata que, quando eu comecei a estudar do feminino, eu estudei um pouco sobre a menopausa na época, mas eu ainda não estava nessa fase, que chama Viva a Menopausa Naturalmente. Né? É um livro antigo também. E tem um também que chama A Alquimia da Menopausa, que aí já vai trazendo. É o trabalho mais de uma terapeuta que trabalha com óleos essenciais, aí ela traz mais um mergulho interno. Eu vou colocar também lá no grupo essas indicações. Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Pode trazer. Pra não ficar só eu falando aqui também. Gosto dessa troca. Vamos tecer isso juntas. Deixa eu continuar aqui um pouquinho, então. Bom, então, que acontece, né? Enquanto nessa superfície, né? Gostei, essa metáfora me veio muito esses dias, assim. A superfície do rio, né? Enquanto na superfície do rio a gente está vivendo algumas turbulências, né? Aquele rio agitado e tudo isso acontecendo, atravessando aí, pelo menos para a maioria de nós, né? O nosso corpo, as nossas emoções. No profundo desse rio, gente, tá se processando. Ai, voltou. Tá se processando um amadurecimento psíquico, né? É, Aí eu usei esse termo aqui que a Clarissa Pinkola Estés, daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala muito, né? O rio abarra o rio, né? O rio que corre debaixo do próprio rio. Ela fala muito dessa força vital feminina que está ali correndo, né? Por baixo do nosso rio. Algumas pessoas chegando aqui. Bem-vindas, quem está chegando. É, Então, e eu me dei conta disso também nessa própria vivência, né? Primeiro a turbulência de um monte de sintoma fisiológico e realmente é urgência maior, às vezes, a gente cuidar disso, né? De alguma forma. E aí tem a questão do estilo de vida, de mudança de alimentação, né? Enfim, é um boom mesmo de acontecimentos e que vai pedindo novas atitudes práticas pra gente. Só que, por baixo dessa turbulência, tem tem algo acontecendo num nível mais profundo, que é esse chamado, né, para o processo de amadurecimento psíquico, emocional, e que se a gente não parar para olhar e falar disso, né, a gente continua aí num automático da vida, apagando alguns incêndios desse momento, né, e às vezes não dá espaço para aprofundar um pouco mais no que está acontecendo no fundo de nós. E se a gente dá esse espaço,
essa conexão com esse profundo é que vai sustentar esse processo nosso também de transição, né? De atravessar. Porque aí vem uma compreensão mais profunda do que está acontecendo. As tribos antigas, né? As tribos indígenas, os povos, né? Primordiais aí, mais primeiros aí, eles tinham o costume de ritualizar, né? Cada passagem que a gente vive. As meninas, quando menstruavam pela primeira vez, em muitas tribos, né? Elas eram acolhidas. Elas faziam um ritual de passagem naquele momento. Lembrei até, a Silvia, minha amiga, tá aqui, a gente, aqui, eu moro em Lagoa Santa, né, gente, em Minas Gerais, e aí a gente fez um encontro com meninas que estavam menstruando pela primeira vez. E foi tão rico, né? Elas falando, a gente falando da nossa experiência, quebrando esse tabu, né? De falar sobre a menstruação. Foi tão rico, foi tão bonito, assim. Depois a gente fez uma dança. E então, assim, ritualizar essas passagens, isso para o nosso psiquismo é tão significativo, né? Só que na nossa cultura moderna a gente perdeu, né? Essa tradição. E isso gera, né, pelo menos no meu ponto de vista, isso gera consequências da gente ficar muito perdida, da gente se sentir assim sozinha, não sabe direito o que está acontecendo, da gente resistir ao que está acontecendo dentro da gente, e a gente sofre, porque a gente não quer, porque a gente não queria estar vivendo isso, né? Então, isso traz um nível de sofrimento maior. Então, o que eu estou querendo trazer hoje, assim, né, de contribuição dentro desse processo, é a gente começar a perceber o que está acontecendo no nível mais profundo de nós. Né? O que é esse tal de amadurecimento psíquico que está acontecendo, Daniel? Eu paro um pouquinho assim, porque a gente sentir, não só ficar aqui, né, mas a gente sentir isso que está sendo dito, né? Então, o amadurecimento psíquico, ele é a própria travessia. O Jung, né, que é um referencial teórico que eu gosto muito, ele fala do processo de individuação, que é um processo que acontece ao longo de toda a nossa vida, né? Muito simplificadamente, né, esse movimento de tornar-se quem se é. Então, tentando trazer para uma linguagem mais simples, é um processo interno, onde aos poucos vamos deixando de viver a vida que esperavam de nós e começamos a nos aproximar daquilo que é mais verdadeiro para nós. Uhum. Bem-vinda para quem está chegando. Tô só fechando aqui o microfone. Então, o amadurecimento psíquico que eu tô falando, que é esse processo que tá, esse rio que tá correndo aí enquanto a gente tá vivendo essas turbulências todas, a gente está vivendo um processo interno, olha que forte, onde aos poucos vamos deixando de viver a vida que esperavam de nós e começamos a nos aproximar daquilo que é mais verdadeiro para nós. Aquela reforma interna que a Lisa, neurocientista, falou que está acontecendo no cérebro, né, da gente fisicamente falando, está acontecendo na alma também, né? Do que a gente está deixando, porque é a meia idade, né? Como se fosse aí o topo da montanha, a gente já caminhou metade da vida. E a gente está chegando na metade da vida, ou já está, né? Teoricamente, nossa expectativa de vida também está aumentando muito. Por isso que a gente está tão antenado assim, em buscar como viver melhor, porque a nossa expectativa de vida tá mais alta, né? Então a gente está buscando mesmo como viver melhor. E aí, como se fosse essa metade da vida. E aí esse amadurecimento vem trazendo pra gente assim, gente, por que eu continuo aqui vivendo, né, de acordo com o que as pessoas esperavam de mim? Começa a ter esse questionamento. Que história é essa? Antes, às vezes, isso nem pesava tanto assim pra gente. A gente tava lá, né, cumprindo os papéis, na família, no trabalho. Mas aí chega na meia-idade, nessa crise, né, vamos dizer assim, começa a ter um questionamento. Gente, peraí, né? O que eu realmente quero da minha vida? O que faz sentido? Por que eu estou me submetendo a determinadas situações? Então começa a ter esse questionamento. E até também eu acho que é um balanço da própria vida. Poxa, já caminhei aqui metade da vida, como é que eu quero seguir a minha metade, a mais uma metade aí, né? Se é que a gente vai viver, tomara que sim. Mas como que eu quero seguir essa outra metade?
Então é como se tivesse também um cansaço, esse cansaço, né, que tem a ver com toda essa questão fisiológica, mas na alma também pode ter um cansaço de assim, tô cansada de ficar nesse esforço, né, de reproduzir aqui para poder agradar, né, o que os meus pais esperavam de mim, para poder agradar o que a sociedade fala que eu devo fazer. Então, para algumas mulheres isso é até mais consciente, para outras não é tanto. Mas elas, né, veem os sintomas. Hoje eu encontrei uma que ela falou assim, Daniela, eu tô irritada comigo mesma, tô irritada comigo, né? Então nós vamos trazer mais assim, o que que essas irritações, o que que esses calores também estão querendo dizer, esses fogachos, né? Além da questão fisiológica que tem que ser considerada. Mas o que que num nível mais simbólico, né? Esses sintomas também estão trazendo pra gente. Aí eu coloquei assim, né? Quem sabe, né? Porque a gente não pode trazer uma coisa tão regra assim, né? Mas quem sabe a irritação também é um convite a estabelecer prioridades, a dizer mais não para o outro e sim para si. Né? É bonitinho falar, isso virou até clichê, mas na prática é difícil ainda, é desafiador, né? Porque mulheres que foram treinadas, né, a agradar muito, a dizer muito sim. Às vezes nem é só para o outro, não. É sim para o trabalho. Meu trabalho vem sempre em primeiro lugar, né? Meus filhos. E aí, como é que é, né? Uma vida condicionada assim e de repente vem uma irritação onde eu já não estou suportando e tolerando tanto como eu suportava antes. E aí, às vezes, vem o conflito, né? Porque muitas mulheres, às vezes a gente se culpa, né? De estar tão irritada assim, de estourar com alguém próximo, né? Então, acho que o convite é a gente poder agora ampliar a percepção para esses sintomas. É claro que às vezes existem níveis de irritação assim tão intensos, né, que a gente precisa de uma ajuda, às vezes até medicamentosa mesmo. Mas é isso vai de caso a caso, viu, gente? Aqui eu também quero trazer que tem uma individualização aí, né, nesses processos. Só para trazer alguns exemplos, recentemente eu fui convidada aí para duas rodas para falar sobre perimenopausa, menopausa, mas tô indo assim junto com as mulheres, assim também, tô na mesma onda, assim, né? Pôr no pezinho lá. E aí eu lembro que em um dos encontros, uma mulher no final veio conversar comigo, aí ela falou assim, Dani, eu tava muito triste, uma tristeza que eu não tava entendendo, assim, e com esse emocional muito, assim, né, modificado. E aí eu fui num psiquiatra e ele me receitou um antidepressivo e tal. Mas aí eu pensei bem, eu falei, antidepressivo agora, assim, eu passei a vida tanto tempo da vida sem me posicionar, sem me colocar, ou sem talvez viver, né, entrar em contato com essas sensações, eu não vou tomar antidepressivo agora não. Isso ela me contando, né? Eu não quero, ela falou assim, eu não quero me anestesiar. Eu achei interessante e eu tô falando isso com cuidado, porque se dependendo do caso, às vezes um antidepressivo vai ser necessário, tá? A gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso aqui. Por isso que é muito pessoal. No caso dela, esse exemplo, ela sentiu isso dela, ela também é psicóloga, né? Tem uma caminhada de autoconhecimento. E aí ela falou: olha, eu agora não tô afim de me anestesiar. Eu tô precisando expressar essas emoções e entender como é que isso funciona. Mas então, eu acho que a gente poder trazer essa leitura, né? E eu tô vivendo isso também, assim, eu falo que eu fui criada, minha mãe, ela tem muita máscara da boazinha, né? Amo, amo muito minha mãe, assim, a gente tem restabelecido a nossa relação em vários níveis, mas ela tem ainda a máscara da boazinha de querer agradar, e eu fui criada nesse meio. Então, de alguma forma, eu carrego isso em algum tempo dentro de mim também. E eu tenho me deparado, às vezes, também com irritações que, de repente, eu coloco um limite. Às vezes vem numa explosão de raiva que eu não tinha antes, né? Mas que eu tô aprendendo a falar, ok, eu ainda vou achar aí o meu caminho do meio nessa história, que é o extremo é não fala nada e o outro extremo é, né? Explode aí com todo mundo. Então, ainda vou achar o caminho do meio. Mas é interessante eu me ver também nesses lugares onde eu consigo explodir, porque antes eu me continha demais, tá? Então, acho que essa irritação tem que ser vista e a gente pensando mesmo aonde eu estou passando dos meus limites, né? Quais limites saudáveis eu estou precisando aqui restabelecer na minha vida, seja com o meu trabalho, seja nas minhas relações, na relação comigo mesma, né? E como é que que esse sintoma também vem para me dizer de mim, né? Respiramos. Respire.
Porque um arquétipo aí que a gente vai trazer também para essa fase, né, gente? Quem conhece os arquétipos das deusas é da Baba Yaga. Baba Yaga está muito presente no livro da Mulheres que Correm com os Lobos, que eu trabalhei com ele muito tempo, ainda trabalho, né? Que é o arquétipo da bruxa, né? Como se fosse da bruxa, daquela mulher que não tá dentro dos padrõezinhos, né? Da beleza padronizada, que não é a mulher que vai agradar, né? Ela quebra todos esses padrões, né? Ela traz o arquétipo aí da mulher selvagem, no sentido dessa mulher inteira em quem ela é. Tem uma historinha rapidamente assim da Vasalisa dentro do livro, né, das lobas, que a Vasalisa é a menininha que tá fazendo uma travessia, né? A mãe boa demais dela morre e ela tem que ir lá pegar o fogo com a Baba Yaga. Então ela faz uma travessia na floresta. E aí na hora que ela chega lá, a Baba Yaga nada boazinha, diferente da mãe dela, que era boa demais, né? Mas essa mãe boa demais, ela teve uma importância enorme, porque ela dá uma bonequinha da intuição pra Vasalisa, que é a menininha que faz a travessia. Tô contando porque tem a ver com a gente aqui, me veio esse conto aqui agora. E aí, então, Vasalisa recebe a bonequinha da intuição da mãe boa demais, a mãe boa demais morre e ela faz a travessia e tem que ir na floresta buscar o fogo com Baba Yaga. É um processo de iniciação que ela vive. Então, na hora que ela vai buscar o fogo com a Baba Yaga, ela se depara com a bruxa e fala assim: eu não vou te dar esse fogo fácil, não. Você vai ter que fazer umas tarefas para mim antes e vamos ver se você vai conseguir. Então ela começa, né, a ter que fazer as tarefas, aí ela tem a ajuda da intuição, ela tem a ajuda de não sei quem, e ela vai conseguindo, né? A Baba Yaga fica, ai, não acredito que essa menina tá conseguindo, né? Não vou cozinhar essa menina hoje, né? E aí ela vai conseguindo e ela vai passando por essas provas. Até que, como ela passa, né, por essas provas, a Baba Yaga dá o fogo para ela. O fogo vem numa caveira de olhos bem abertos e a menina pega o fogo ali. Né? E aí a menina toda boazinha ainda fala: ai, vovó, muito obrigada, me abençoe para eu poder seguir. Aí a Baba Yaga fala com ela: bênção? Que bênção, menina? Vai embora. E aí ela vai embora. Então, eu tô dando só, depois quem quiser ler essa história com mais calma, porque a Baba Yaga vem como esse arquétipo do feminino que quebra, né, o lugar da boazinha. E ela é uma mestra nesse caminho de iniciação para Vasalisa, essa menina, né? Porque aí a Vasalisa, a autora fala, precisava dessa mãe boa demais às vezes morrer, para ela também conhecer essa outra mãe, que não é uma mãe tão boa, mas ela é justa. Baba Yaga é justa com Vasalisa. E é a Baba Yaga que entrega para ela o fogo da intuição. E aí, quando a Vasalisa tá voltando com o fogo da intuição na mão, gente, ela morre de medo, ela fala, ai, eu quero largar esse fogo. Por quê? Com o fogo da intuição, ela começa a ver o que ela não via antes. Ela era muito ingênua, né? Ela tinha uma ingenuidade. E aí ela começa a ganhar uma força, né? E ela tá carregando a sabedoria da intuição. Ela vai começar a ver tantas coisas ruins, ou aquilo que estava lá que ela não queria ver, quanto as coisas boas também. Mas aí ela dá uma firmada e fala: ok, eu vou segurar esse fogo e eu vou atravessar. E aí ela faz a travessia e retorna lá para casa, onde ela tinha um desafio lá, que era a madrasta que maltratava ela. Mas quando ela chega com o fogo da caveira, esse fogo, vou dar spoiler da história, esse fogo vai desfazendo a madrasta e as filhas más em cinzas. E assim acaba a história de Vasalisa, segundo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, não tinha pensado nesse conto aqui hoje, mas ele chegou. Nós estamos falando de travessia. E aí o que eu tô trazendo um foco aqui na travessia psicológica, emocional, psíquica, da alma que acontece, né, nesse momento que a gente está. Então a Vasalisa, né, é uma menininha que vai crescer. Ela vai crescer. E aí ela passa por um processo de iniciação. Ela passa pelos apertos dela, né? Ela tem tarefas a cumprir. Então, quais apertos, quais desafios a gente está vivendo, mas que às vezes tá trazendo pra gente uma lapidação para falar com a gente assim: vamos crescer? Vamos mudar a chave aí, né? Então, às vezes a gente passa por esses processos porque a vida é o próprio processo iniciático. Já que a gente não ritualiza, né, na nossa cultura, a vida vai trazer situações para a gente fazer transformações, alquimias.
e nessas alquimias a gente crescer como mulheres. Uhum. Bom, então, um pouco disso. Vamos voltar, né? Eu coloquei assim, nesse amadurecimento, quem sabe há um luto do que está ficando para trás. Quem sabe não, há um luto. Eu pus assim para ficar mais leve. Mas há um luto, é porque às vezes a gente não está tão consciente dele. Para algumas mulheres é mais forte, para outras nem tanto, né? Porque realmente, né, alguns aspectos dessa juventude, se a gente for pensando, eles vão ficando para trás. Quem me conhece e me acompanha sabe o tanto que eu gosto de dar um monte de vivência, de fazer um monte de coisas, né? As pessoas que me acompanham sabem. E aí, eu tô vivendo esse ano questões que eu falei, gente, não vai dar para fazer tudo isso. O meu grau de energia não é mais o mesmo. Isso é um certo luto, tem uma certa tristeza, tipo, é uma limitação, que é um limite que meu corpo me apresentou, né? Então tem um certo luto desse lugar. Ao mesmo tempo, quando eu atravesso esse lugar, eu penso, ok, mas o que eu fizer agora, eu vou fazer com mais qualidade ainda. Vou fazer com qualidade, eu vou, sabe, eu vou cuidar do que eu tô fazendo, porque eu vou ter que priorizar. Não vai dar pra fazer tanta coisa assim. Ainda tem muitas coisas aí, Naná, muitos projetos, mas eu vou fazer com mais qualidade aquilo que eu fizer, né? Então, tem uma abertura para essa transformação. Então, essa abertura para uma nova maturidade que eu tô chamando aqui. Amadurecimento psíquico quer dizer lidar com a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Por isso que às vezes tem uma parte em mim que esperneia, que fala, ai, não queria, que medo, o que está acontecendo, né? A gente resiste, mas a realidade como ela é, isso é amadurecer, né? Aí a nossa criança lá que estava, a gente vai precisar, né, cuidar de alguns aspectos internos nesse sentido. E aí o envelhecimento, né, assim, é algo tão real, né? Tão palpável. A gente quer fugir, a gente não quer viver, a gente faz aí procedimentos que a gente consegue, tá tudo ok. Mas o rio debaixo do rio tá correndo, né? E tá convidando a gente para esse amadurecimento. Tá tudo bem, né? Quem quer fazer reposição hormonal, quem quer fazer. Faz parte, a gente tem hoje realmente muitos recursos disponíveis. E a gente tem que pesquisar, né? E ver se pra gente fica bom tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que, paralelamente, tem esse rio correndo. E quanto mais resistência a gente vai oferecendo para esse processo, né? Mais sofrimento a gente tem. Mais sofrimento é. Na nossa hora aqui, mas tá moendo. E aí, gente, eu trouxe esse videozinho, né? Que amadurecer é um processo de transformação. E às vezes dói mesmo. Crescer às vezes dói, né? Deixa eu colocar aqui de novo essa borboleta. Olha que interessante. Vamos assistir assim, ó, sentindo, né? Vamos trazendo para a sensação. Uhum. A gente vive esse processo da borboleta aí, né? Em tantas fases da vida, somos cíclicas, né? Então, constantemente a gente vive. E aí, né, nesse momento agora, né, dessa perimenopausa, da menopausa, que será que casca que é essa que a gente está deixando para trás, né? Quais são essas cascas, que pele aí que a gente está trocando, né? O que a gente está deixando para trás para essa borboleta nova nascer mais uma vez, né? Nesse ciclo constante que a Clarissa fala também de vida, morte, vida, né? Quando a gente resiste, a gente sofre, né? Mas pensando nisso, né? Que casca nesse período da menopausa a gente está deixando para trás, né? Vamos pensar nisso agora, rapidinho? Vamos sentir? Com essa imagem aqui da borboleta, sente aí no seu coração, respira, traz atenção pro coração. Que casca que nesse momento você está sentindo que está deixando para trás? O que está descolando aí do seu corpo físico, do seu corpo da alma?
sensação, às vezes uma imagem, às vezes não vem nada e também tudo bem. E aí, se você perceber algo, quiser anotar uma palavrinha para daqui a pouco a gente compartilhar, anote. Daqui a pouco eu vou abrir pra gente seguir conversando aqui. Só receber mais duas pessoas aqui. Coloquei aqui, né? Abrir-se aos novos posicionamentos, a beleza da maturidade, né? É sem florear, viu, gente? Porque eu sei que o processo não é fácil, como eu já tenho falado aqui, mas também tem uma beleza da maturidade, né? Eu tenho mulheres, eu falo a mulherada loba, assim, né? Que mulheres amigas, assim, que eu falo, gente, que mulherada foda, assim, sabe? Que beleza também dessa maturidade, assim, né? Do amadurecimento, né, que a gente chega também, dos reposicionamentos que a gente faz na vida, né, algumas aí saindo de alguns relacionamentos, recomeçando, né, muitas coisas, algumas questionando questões profissionais. Eu tenho recebido muitas mulheres, né, na terapia com questões profissionais, assim, onde, sabe, antes elas se davam muito assim no trabalho e de repente começa vem como uma crise mesmo de sentido, né, de falar, nossa, não é bem isso que eu tô querendo, não é desse jeito, nesse ritmo. Ao mesmo tempo eu também não sei como é que vai ser, que jeito que é, mas tem um desconforto ali, né, em algumas questões profissionais também. Então a gente acolher esse desconforto como um pedido de mudança, de algum tipo de mudança, de transformação. E aí, gente, muitos caminhos aí, né? Esse amadurecimento que a gente tá aí da meia-idade é comparado com o nosso outono, inverno, interno, né? Do outono para o inverno, que é como se fosse uma estação que a gente está passando, né? Velhas folhas, antigas folhas se, né, despregando aí, soltando do nosso corpo, desapegos do que já não faz mais sentido, né? Pode acontecer também que algumas dores e traumas antigos que ficaram acumulados, elas venham à tona nessa idade. Isso também acontece muito, né? Conversando também com algumas mulheres, às vezes elas estão num relacionamento novo, de repente começa a vir tanta dor, tanta defesa. E aí a gente tava falando, nossa, mas também olha quanta coisa a gente já viveu, né? Olha quantos tombos a gente já levou. Às vezes essas cicatrizes ainda estão meio abertas aí. E aí pode ser que elas emerjam também nesse momento. A gente vai precisar de cuidar, às vezes realmente também de uma terapia ou de um processo de um autocuidado nesse sentido, né? Mas, como o outono, né, esse lugar aí das folhas antigas caírem, também é uma abertura para um novo ciclo que, que possa se aproximar mais do que é essencial para nós. Eu coloquei aqui, né, a boa menina, aquela que dava conta de tudo, começa a se cansar. Então, claro que nem tudo nesse processo é leve, né? E para muitas mulheres, pelo contrário, pode haver muita confusão, cansaço, turbulências. Mas eu queria trazer aqui hoje um olhar de que a perimenopausa, assim como a menopausa também, é como um portal de passagem para uma nova fase, né? A gente olhar para isso também como um portal de uma nova fase, que é turbulento, porque é travessia, é transição, né? Eu estou transitando entre aquilo que era, entre como o meu corpo era e um novo jeito desse corpo estar. Então, gosto de estar viajando de avião e aí você entra numa turbulência, dá uma sacudida. E aí, né, a gente está aqui hoje também para poder pensar como é que a gente pode cuidar mais do nosso emocional nessa fase. Porque para muitas vai ser inevitável a sacudida, para outras vai ser leve. Algumas pessoas já falaram, Daniela, eu passei por isso e nem vi. São a minoria, mas elas existem. E nas rodas que eu participei esses dias, né, tinham mulheres mais velhas, algumas mais jovens, e aí algumas mais velhas falaram assim, gente, calma que isso passa. Elas falavam, calma que isso passa, né, e cada uma ali com a sua experiência também, assim. Isso também, né, gente, tem a ver com tanta coisa, né, o momento de vida, o nosso estilo de vida. Então, aqui a gente, né, tá trazendo um olhar, mas tem a ver com muitos fatores. Bom, então, né, para ir chegando aqui nos finalmente, assim, antes de eu abrir pra gente conversar,
como se fortalecer emocionalmente, né? Que é a pergunta que eu trouxe para essa aula, encontro nosso aqui. E aí eu trouxe assim, né, como um primeiro passo, que o conhecimento e a compreensão do que está acontecendo dentro da gente é muito importante. Ai, gente, desculpa. A gente realmente pesquisar, ler esses livros, entender a nossa neurobiologia, isso é muito importante. É uma apropriação do nosso corpo, é uma apropriação da gente mesma, né? Entender emocionalmente o que está se passando com a gente. A gente precisa pegar as rédeas desse momento e não achar que, ai, sabe, eu tô ali, né, ao léu. Não, eu posso correr atrás, eu vou estudar, eu vou buscar, né? Eu vou pegar a rédea desse momento. Então, isso já dá um pezinho no chão pra gente ali, né? Que é um momento, ainda mais com essas névoas mentais, às vezes a gente pode ficar um pouco mais aérea. Então, trazer pro real, né? Pro concreto. Revisar o nosso estilo de vida, de novo, né? Parece clichê, mas não é. A própria autora que a gente falou hoje, ela fala muito sobre isso mesmo. Inclusive, ela mesma fala que ela tá assim também né, nessa idade, mas ela não tá bem, assim, porque ela falou do estilo de vida dela, assim, alimentação, né, atividade física. E de fato, assim, não tem como fugir disso, gente. É rever alimentação, é rever práticas de atividade. Às vezes encontrar uma que você tem mais prazer, mas não vai ter como fugir disso, né? Isso vai nos ajudar muito. Só mais uma questão, uma vez eu comentei com uma amiga também que tá nessa fase, e ela falou assim, Dani, eu falei, nossa, gente, quanto trabalho, quanto médico eu tô tendo que ir, quanta coisa que eu tô tendo que buscar de saúde. Aí ela falou assim, eu também, mas eu tô vendo isso como um movimento de muito autocuidado comigo, coisa que antes eu não tinha, né? Então ela ressignificou um pouco desse olhar, assim, né, de ficar só essa coisa exaustiva, mas de ser um momento da gente estar se cuidando mais. Uma disponibilidade para olhar para dentro, né? Não vai ter jeito também. Quem né? Não é todo mundo que está afim, mas quem está afim de um aprofundamento vai precisar se olhar para acolher, né? Aprender a entender as emoções e expressar. A gente precisa muito de expressar as nossas emoções, né? Não só estourar com o outro, mas aprender a expressar. Então, a escrita criativa é um jeito legal da gente fazer esse contato com a gente, né? Escrever sobre o que a gente está sentindo, pensando. É, respirações conscientes, né? Pensando na questão assim, de uma autorregulação emocional. É, técnicas de expressar raiva, né? Tava até passando por uma cliente minha esses dias, umas básicas que a gente pega, né? Pega uma almofada, às vezes dá uma socada na almofada, né? Na cama, no chão, no sentido de expressar essa energia, a dança, né? Eu trabalho com a biodança também, pôr uma música, né? E dançar e poder expressar essa intensidade que está presente aí e fazer uma alquimia de tudo isso. Então isso é muito importante. E aí, gente, como uma quinta, né, proposta e também é a minha ideia de para quem quiser dar uma continuidade nesses encontros, a gente seguir um pouco também nisso, eu tenho sentido muito como que resgatar o nosso ritmo, resgatar um ritmo que pode ser um novo ritmo de vida, como que isso também traz saúde emocional pra gente. Né? Isso chegou muito pra mim, porque quando eu comecei a passar mal ano passado, com as ondas de calor, não tô tendo esse sintoma mais nesse momento, eu percebi que eu tava me atropelando, que eu estava num ritmo estressante e que eu precisava resgatar um ritmo melhor para mim. E aí é um reajuste que a gente faz mesmo, né? E aí eu lembrei eu trabalhei muitos anos com o tema, né, do curso que chamava Mulher em Quatro Faces. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mudar. Esse desenho, ele foi do curso que eu trabalhava há muitos anos, que um amigo meu que fez na época para mim, né? Onde tem uma árvore de fundo que fala desse caminho de individuação nosso, né? Desse desenvolvimento. E tem quatro fases nessa mandala, quatro etapas, que acompanham a vida da gente como mulher, a vida inteira, assim, né? A gente pode trabalhar com essa mandala de várias formas. Eu trabalhei muito no ciclo menstrual, né? Na ovulação, pré-menstruação, e a gente poder entender essas quatro fases. E aí me veio muito de retomar isso agora, só que nesse olhar da nossa maturidade. Por isso que eu falei lá no grupo, quem estava antes, de quatro pontos importantes, que que tem a ver com esse fortalecimento nosso emocional. O posicionamento,
estaria aqui, ó, nesse arquétipo. Essa aqui é uma deusa que chama Ártemis, da mitologia grega, né? Muitas devem conhecer aqui. A Ártemis é essa da flechada, né? Pá, ela vai. Então ela traz uma energia pra gente de individualidade, de posicionamento, de limite, tá? Então a gente passa por essa face dessa mulher. Mas agora da mulher madura. Então a gente vai rever como, né? E às vezes parece básico falar posicionar. Umas pessoas até me escreveram, Daniela, como posicionar? Ainda tem muita preocupação em desagradar, em romper relacionamento por causa disso. Então, a minha ideia, né, para quem quiser dar continuidade, a gente poder aprofundar em cada face nessa nova etapa de vida. A outra face, essa daqui, o descanso, o recolhimento, tem a ver muito com a deusa Deméter, né? Pensando aí numa referência da mitologia grega, que é do corpo, necessidades básicas do corpo. Isso vai ficar muito vivo nessa transição, gente. Cuidar mais desse corpo, né? De descanso. Eu tô revendo aqui meu sono, sempre dormi tarde, acordava mais tarde. Então, tô tendo que fazer uma reforma aqui com isso. E aí, práticas que voltem a gente para o contato com o corpo é muito importante, né? Às vezes uma massagem, uma automassagem com óleo de gergelim, o pessoal da Ayurveda aí, né, traz muito esse convite. Isso faz tanta diferença, sabe? Você chegar e fazer uma automassagem, fazer um escalda-pés, né? Então, práticas que te retornem a um cuidado com o corpo. Porque a gente precisa desse acolhimento, desse recolhimento também. Então, essa é uma outra etapa. A terceira é a redescoberta do prazer, seria esse florescer aqui. Esse livro que eu falei, Viva a Menopausa Naturalmente, eu lembro que ela citava, né? A nossa sexualidade muda. Então, muda mesmo. A gente reaprender a viver uma sexualidade, né? Como é que é viver um prazer nessa maturidade? Né? Às vezes é um outro tempo aí para o ato sexual, eu vou precisar de um outro tempo, de um outro tipo de toque, sabe? E a gente poder conversar sobre isso com o parceiro, com a parceira, né? E com a gente mesma. Às vezes parece que eu tô sem libido nenhum, mas às vezes começa ali um estímulo e vai vindo de uma outra forma. Isso é a parte, né, pensando aí no ato sexual, mas pensando numa sexualidade mais ampla, como é que a gente pode retomar outros prazeres? Gente, tô quase acabando, tô falando demais, mas eu tô quase terminando. É, a minha ideia, né, desses encontros aí dando continuidade, eu tenho uma amiga de São Paulo, nós vamos fazer até um encontro presencial aí. A Ana que tá em São Paulo, né, Ana? A gente tem outras pessoas de São Paulo aí. Não? Você tá onde, Ana? Eu achei que você. Foi em Campinas. Interior de São Paulo, né? Eu tô fazendo uma vivência com uma amiga que trabalha com alimentação. Era isso que eu queria trazer. Nós vamos fazer um encontro que chama Dançando com Afrodite na Cozinha. Porque a gente faz uns encontros online onde a gente prepara uns alimentos juntas. Isso tem sido tão prazeroso, assim, leve, sem receita, é uma coisa intuitiva que a gente vai criando ali na hora. E aí eu falei, gente, que interessante, assim, né? Como que isso está me fazendo bem para minha criatividade, para o meu contato com a própria alimentação, com prazer também de poder preparar algo. E eu vou convidar, ela chama a Ana, para participar. Ela até se ofereceu também de um dos encontros que eu quero seguir fazendo, dela também fazer uma prática assim com a gente, sabe? De cozinhar com consciência, com prazer. Então, é uma redescoberta desse prazer, tá? E por fim, né, uma reconexão com a intuição, com essa mulher sábia, com essa baba yaga, com essa intuição feminina, porque a menopausa é uma iniciação a gente reencontrar esse arquétipo da mulher sábia em nós. Passamos pela guerreira, a jovem guerreira, a heroína, que quer desbravar e tal. E ela tá aí dentro de nós, mas ela cansa. Uma hora ela cansa, né? Tem Afrodite, né? Naquele auge lá da fertilidade, da ovulação e tal, né? Então tem esse movimento que a gente passa por ele também. E aí essa Afrodite vai continuar de outras formas. Tem a Deméter, para quem foi mãe, né? Para quem foi mãe biológica, eu não sou, mas uma mãe que gestou, né? E aí passou por um outro período dessa dimensão feminina. E aí agora, né? O arquétipo que mais aproxima desse momento é da mulher sábia,
que é essa mulher que vai começar a ouvir mais uma sabedoria que vem de dentro de si mesma. Para isso a gente precisa criar momentos, né, para conectar com essa intuição. E aí a gente fala hoje também dessa espiritualidade feminina que vem muito da conexão com o próprio corpo, com a terra, com a natureza. Não é só uma espiritualidade etérea, né? Faz parte também, mas é uma espiritualidade muito conectada com o próprio corpo. E isso também traz força pra gente, né? De o que, que esse meu corpo está dizendo, como que é trabalhar com uma intuição que vem a partir da conexão com a terra e que vai ancorando a gente. E aí, gente, no centro da mandala é o coração, que é o lugar que a gente descansa de tantos papéis, de tanta coisa que a gente estuda e busca. A gente precisa ter um lugar de descanso. E aí, o lugar de descanso é no coração. Aí eu trago um pouco da minha experiência com as meditações, né? Onde a gente fala, né? No meio do furacão, volta para o centro, né? Esse centro, às vezes que é um vazio, às vezes que é um tudo, mas é um centro onde a gente já não fica tão identificada assim com todos esses papéis que a gente faz enquanto mulheres. A gente faz a roda da mandala, olha que legal. A gente passa por eles, a gente precisa passar por eles, mas a gente precisa lembrar de voltar para o centro. Nesse centro é um trabalho aí do nosso eu observador também de descolar um pouco de tanto papel, descolar um pouco, né, de algumas coisas para a gente encontrar uma paz assim também, sem negar, né, mas lembrando que a gente tem essa casa interna para a gente poder descansar. Bom, normalmente eu faço uns encontros com mais troca, mas hoje foi assim. Falei muitas coisas e agora eu quero ouvir vocês um pouco e depois eu vou falar, sim, né? Claro, estou fazendo esse encontro para propor também uma continuidade para quem quiser e onde a gente vai passar por cada face dessa, vão ser 5 encontros, já vou adiantando. A gente vai passar por cada fase e a última que é o coração. Mas agora eu quero ouvir vocês. Depois eu volto aqui. Quero, vamos juntas, Silvia. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Muito bem, gente. Gostaria muito de ouvir vocês, assim, como que tudo isso que eu falei chegou aí, ressoou, se fez sentido, se não fez, né? Aonde você acha que talvez tenha te tocado mais ou não? Vamos, quero ouvir vocês um pouco aí. A minha ideia é da gente ir no máximo até 8h30, tá? Só pra dar um. Me contem um pouco aí agora de vocês, né? Como que tá esse processo e como é que isso tudo que eu falei chega aí, né? Bom, eu posso dividir o seguinte, né? Eu tive uma fase perimenopausal mais estendida. Minha menopausa, que foi a minha última menstruação, foi o ano passado, com 55 para 56 anos. Então eu saí um pouco fora da curva e comecei a ter os calores nas ondas de calor externas, né? Então, o mundo mais quente, o mundo externo mais quente, o mundo interno mais quente. E assim, eu pessoalmente vejo a menopausa como muita gente, né? Assim, não que eu veja como um tabu, mas eu percebo que existe um tabu sobre falar sobre isso. É muito difícil você declarar, era vergonhoso dizer que você está na menopausa há muitos anos, né? Eu não vivi isso, porque eu estou vivendo isso agora. Então tá mais fluido para mim. O que eu percebo é um lugar interno que eu não autorizo, por exemplo, homens falarem de menopausa, porque são desafios tão sutis. Se a gente fala de onda de calor, se a gente fala de fog mental, isso outras pessoas podem experimentar, mas às vezes você tem sensações no corpo que não são descritas como sintoma de menopausa. Por exemplo, teve uma época que eu achava que tinha formiga andando em mim, eu achava que tinha, sei lá, esbarrei numa teia de aranha, né? Uma sensação na pele, gengiva,
zumbido de ouvido, dificuldade com lubrificação de olhos, né? Coisas que não são muito descritas. E o que eu vejo é que esse tema caiu nas graças de rede social. E muita gente toca terror, faz a fala num lugar que deixa a gente amedrontada. Se Sim, você não cuidar, você vai não sei o quê. E, sabe, uma fala de muitos profissionais de saúde, inclusive querendo capturar o cliente pelo medo. Eu acho isso muito cruel com a gente, porque já é uma fase desafiadora suficiente. A gente não precisa ser capturada pelo medo, que já é uma sensação de, como você falou, né? O que está acontecendo comigo? Assim, tipo, acordei hoje, o que que saiu da cama hoje? Ou o que não foi para a cama hoje, né? Então, eu não autorizo, assim, não autorizo médico algum do sexo masculino falar de menopausa, não autorizo. Não uhum, autorizo mulheres, porque eu sou profissional de saúde, né? Mulheres muito jovens que não fazem ideia de que é isso, só sabem do lugar técnico, como um dia eu só soube do lugar técnico, a ficar falando muito, a dizer o que que você tem que fazer, a dizer não é simples, ou faça isso, a gente ganha peso, que é uma área de atuação minha, né? Então não dá para você banalizar como é o equilíbrio de peso de uma mulher na menopausa, nessa fase perimenopausal. Então, são coisas assim que eu tô vivendo, né? É a gente dar esse poder para o outro, do que ele vai dizer da gente, né? Eu não sei, sugiro a gente guardar muito a nossa força mesmo, essa sabedoria que está emergindo, porque todos esses desconfortos são veículos de consciência, né? Eles nos visitam para que algo a gente possa olhar e talvez ajudar mulheres no momento que você já tiver que passar, porque vai passar, muitas mulheres falam para mim, vai passar, né? Eu conheci você através da Adriana Benazzi, que sim, é a da bênção ginecologista, do útero lá, sim. é, é a minha ginecologista e, Uhum. enfim. Mas é isso, assim, um pouquinho para Tá. não eu não Mas monopolizar o muito, lugar aqui. mas obrigada pelas contribuições, Ana. Inclusive, eu tive uma experiência também que eu estava entrando muito nesse susto que eu levei e pesquisando muitas coisas, e aí eu recebi um atendimento de uma terapeuta mais energética, né, que eu falo assim, e ela falou assim, Daniela, você está potencializando os seus sintomas pelo que você ouviu, né? Assim, e aí desconectando um pouco da minha real experiência, assim, o que eu realmente estou vivendo no meu corpo, comigo, né? Então a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, assim, tem muitas pessoas falando sobre isso, né? E como você falou, vendendo receitas prontas. E a gente, às vezes, começar também a co-criar coisas ali e desconectar dessa sabedoria interna. E Dani, sabe o que? Mais uma coisa, a reposição hormonal, ela é uma possibilidade, mas não são todas as mulheres que podem fazer. Eu não sou elegível à reposição hormonal, tive câncer de mama, eu não sou Uhum, elegível. É muito uhum, cruel quando você joga na reposição hormonal como a salvação. E quem assim, uhum, porque tem mulheres que escolhem não fazer, mas tem mulheres que efetivamente não podem fazer. Então fica um uhum, desserviço você vê uma global aí dizendo terapia de reposição hormonal salva a gente, né? E aí essas pessoas que têm voz, que alcançam muitas mulheres, deixam pessoas que não podem fazer e que não têm noção da gravidade que é se escolherem fazer porque estão vendendo como pílula mágica, né? uhum, uhum. Então, a reposição hormonal é uma possibilidade, mas existem outras possibilidades. E algo que você falou de estilo de vida, que eu posso falar porque é a minha área de trabalho. A gente escova dente, a gente toma banho, não tem como deixar de, assim, negligenciar exercício. Exercício fica como escovar os dentes. Como você tomar banho, é exercício e é alimentação. E a Uhum. nossa cultura alimentar é uma cultura alimentar muito comprometida com a saúde. E isso afeta bastante a nossa
Esse desdobramentos, fogachos pioram, tudo piora quando você não faz exercício e quando você tem uma estrutura alimentar muito comprometedora. Sim, concordo, Ana. É isso mesmo. E tem Ai, aquela máxima, né, de. Só um minutinho, gente, o seu remédio, né? O alimento será o seu remédio, né? Então, assim, realmente tem muitos alimentos quando a gente começa a pesquisar que vão nos ajudar, né? Nessas questões hormonais, em tantas coisas, assim. Então, é realmente uma alternativa aí, muito importante. Quem mais? Se alguém ia falar agora, gente? é a Maria. Ah, sim. É, bom, achei muito interessante essa questão toda. É, eu já estou sentindo muito calorão. Eu tô com 43, mas eu fiquei menstruada muito nova. Fiquei com 12 anos. E eu tô sentindo muito calorão. Inclusive, depois eu quero. Porque eu não queria fazer reposição hormonal. É uma coisa que eu já estou preocupando. E assim, eu já pesquisei muito. Eu comecei a tomar tudo que tinha. Eu queria até perguntar à Ana se ela acredita nisso também, como nutricionista. Eu comecei a tomar coisa com muita soja. E aí eu fui fazer exame e meu estrogênio tá baixo. Então a soja não é uma coisa que resolveu, assim, né? Queria até perguntar, aproveitar e perguntar à Ana se ela acha que tem a ver essa questão da alimentação, da soja. Eu fui porque não queria fazer reposição hormonal. É, Mas, eu acho que mas eu vou convidar a Ana para você fazer parte do módulo do corpo, que a gente vai trabalhar o corpo e acho que, eu tô falando sério, assim. E aí acho que é pode só, ter uma parte da nutrição junto, né? é, é só uma pincelada mesmo. Depois eu quero, Dani, se for possível, você me dá o número da sua ginecologista. Tá. Eu passo, assim, é de Belo Horizonte, né? Quem tiver em É. BH, eu passo, eu gostei dela, assim. Mas, assim, eu achei muito interessante abordar essa questão pela questão emocional também, né? Ter esse amparo, eu acho muito importante, né? Não tinha Sim, pensado por esse ângulo, mas, assim, realmente é necessário. sim. E essa troca de experiências entre a gente também é muito necessária, né? É muito necessária, Na biodança, a gente fala que a gente tem um instinto gregário, né? Que é um instinto de estar junto, assim. E eu lembro quando eu comecei a viver as minhas questões também, eu tava conversando com uma amiga, a gente tava caminhando, aí eu comecei a contar, ela falou, Dani, eu também tô, e aí me deu um alívio de falar assim, opa, né? Assim, Uhum. tamo juntas, sabe? Assim, de outras pessoas também estarem vivendo e a gente poder estar aqui trocando. Então, isso Sim, é realmente, psicologicamente, é muito importante a gente ter, né, essas boas trocas, assim. sim. Rapidinho, a Silvia colocou aqui, peraí, Michelle. Eu tomo maca peruana, tríbulos e feno grego. Comecei faz pouco, 3 meses. Vou repetir uns exames agora e ver os níveis. Essa troca, assim, é muito engraçada e interessante, porque esses grupos também que eu circulei, era sempre assim, não, eu tô tomando feno grego, que tá aumentando a minha libido e tal, né? Acho que, claro, o profissional da área pode falar melhor, mas eu acho rico, é como se fosse, sabe aquelas histórias, né, de tradição oral, né, aquele conhecimento que um vai passando pro outro, assim, uma vai, né, não quer dizer que vai ser igual para todo mundo, talvez tenha alguma restrição, né, e tem que ter um cuidado, mas eu gosto disso, assim, um pouco dessa sabedoria, assim, né, que a gente vai partilhando também sobre isso, o que cada uma tá fazendo, a experiência, né, com os devidos cuidados, mas eu gosto disso. Michele, Então, traz um amparo, né? oi? Oi, tô me ouvindo? Tá me Tô. ouvindo bem? Então, gente, pois é, eu tenho exatos, tem 2 anos e pouco que eu comecei com sintomas da perimenopausa,
Só que eu não fazia ideia. Eu acho que assim, essa coisa de mídia social, ao mesmo tempo que é ruim, é bom porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo. Porque eu parei de fumar e eu resolvi parar de tomar pílula, porque eu já não queria hormônio no corpo, e de repente eu já parei de menstruar. Aí aquilo, meu corpo já começou a ficar louco, louco, louco. Daí eu voltei com a pílula, o ginecologista pediu para voltar com a pílula, mas não me falou que eu estava na perimenopausa. Falou que estava errado, que eu tinha que continuar até os fogachos começarem. E assim, e de lá para cá, o meu casamento, tipo, ele degringolou, porque eu virei, assim, outra pessoa, eu não consigo me reconhecer. Eu engordei 25 quilos. Eu virei, assim, um ser insuportável, insuportável. E daí eu nunca dei prioridade para médico, porque eu não achava que, tipo, era ok. Porque se o ginecologista tinha me mandado voltar para a pílula, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora que eu voltei a fazer os exames, eu fui numa ginecologista aqui de Arraial da Ajuda, que foi um amor de pessoa, e ela falou: Cara, só pela sua cara eu já sei o que que você está passando. Eu vou fazer os exames direitinho, mas a gente vai conversar. É, E os exames, meus exames já deram como, tipo, quase pós-menopausa. Eu tô com todos os hormônios zerados. Então, assim, tá impossível. Eu voltei com o meu relacionamento, porque eu falei assim, calma, Michele, né? Não faz nada no impulso. Uhum. E, mas tá muito difícil, porque eu não consigo me reconhecer no espelho. Eu não, às vezes tem dia que eu fico só deitada na cama. Eu tô tomando, já tomei, eu tomo a maca peruana, tudo. Aí agora eu vou ver se eu consigo, se eu tô apta à reposição hormonal, porque realmente, assim, é o que eu não aguento mais conviver comigo do jeito que eu tô. E olha que eu faço Uhum. exercício, eu vou à praia, tenho um estilo de vida ok, eu como super saudável, não como fora, eu faço a minha própria comida. É, e assim, Uhum. gente, pelo amor de Deus, cara, para onde que a gente. E que buraco é esse que abre no nosso pé de repente e que a gente desaba dentro dele? Aí a gente. É o que a Ana falou, eu falei, cara, às vezes parece que tem formiga andando no meu corpo. É um negócio absurdo. Eu falo, gente, não é possível isso. É uma coisa. São sintomas que a gente não. Eu tenho dores na sola do pé, dores ardentes na sola do pé, assim, que é um negócio que da onde que vem? Uhum. É, é louco. Agora e agora, graças a Deus, tá vindo mais informação sobre isso, porque antes Sim. não tinha. A minha Uhum. mãe foi uma pessoa que, tipo, ela afastou todo mundo nessa fase, mas ela jura de pé junto que ela não teve sintoma nenhum na menopausa. Hoje a gente Uhum. vê que era isso. Hoje a gente vê que várias pessoas que a gente conheceu lá atrás, elas estavam já passando por isso, mas ninguém falava disso. A gente sabia que a gente menstruava e que chegar tinha uma hora que ia ter menopausa e que da menopausa tinha os calorões, e só. Tanto que o único sintoma que me fez reconhecer que eu estava nesse período foram os fogachos. Então, Uhum. assim, mas são muitos outros, assim. Sim. Sim. E não é falar, não, não é romantizar, mas assim, cara, eu moro num lugar legal, eu moro no meio do mato, eu tenho contato com a natureza todo santo dia, eu ando na praia todo santo dia, eu como bem e tudo, cara. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Eu acho que. E agora, assim, tendo conversas, aí a gente consegue entender um pouco mais. Uhum. Sim. Sim. Legal, Michelle, obrigada por compartilhar. É isso, né? Tem lugares muito comuns e tem vivências muito específicas também. Igual você falou, sinto que eu tô precisando de uma reposição hormonal, sim, né? E vou ver se eu posso, se eu tô apta. Então, assim, é isso, né? Cada uma também e avaliando esse caminho, né? Que bom que você achou essa médica Dani, mais acolhedora aí. posso só fazer uma colocação sobre a questão desses fitoterápicos, né?
Eu acho que existe quase que um senso comum de que fitoterapia não faz mal. Fitoterapia tem efeitos colaterais, então, Uhum, embora eu acho que a troca é muito bacana, desde que a troca inspire como um processo de aprendizado e não como, você está usando, então eu vou usar também, né? uhum, sim, sim. Por exemplo, dois fitoterápicos que são mais estudados para, como se fosse uma reposição hormonal na fitoterapia, é a isoflavona, que a moça de amarelo, que não está com o nome aqui, que eu não sei qual que A é, Maria. Maria. A isoflavona, que vem da soja, né, especialmente, e a É. simicifuga. São os dois fitoterápicos que são mais estudados. Uhum, Eu, por exemplo, eu não tolero a simicifuga, meu corpo não tolera, eu já tentei várias vezes. Então, não é porque fez bem e que é um medicamento extremamente estudado e comprovado que vai fazer bem para todo mundo. Tem que tomar uhum, muito, muito cuidado, porque, por exemplo, maca peruana modula muito, tríbulos mexe muito com testosterona. E agora virou modinha, dar testosterona para todo mundo. Então, gente, isso uhum, precisa ser feito por um profissional capacitado, né? Um ginecologista que entenda de hormonioterapia ou um endocrinologista que entenda da parte hormonal. Então, eu uhum. queria só dar essa contribuição e conte comigo se você quiser Tá. alguma coisa aqui para Eu dividir. tô sentindo aqui porque é, esse processo ele é muito integrativo, né, das várias áreas da nossa vida, né? O meu caminho vai pro emocional, que é onde eu estudo e mergulho, né, na psicologia e nessa sabedoria feminina aí. Mas é inevitável a gente falar, né, de alimentação, porque desse corpo. Então, eu realmente acho legal a gente incluir isso assim nos encontros para quem. Vou falar mais disso daqui a pouquinho, né? Mas a gente ter, né, Ana, assim, sua presença, se topar, né, uma orientação nesse sentido tá emergindo aqui, né? Muitas questões sobre isso também. E tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Porque pra gente fazer um processo emocional, né? Esse físico e esse o que a gente come vai influenciar, tá tudo conectado. Gente, mais uma fala. Temos espaço para mais uma fala. Quem que tá sentindo aí de trazer? Eu vou falar Andréia. aqui, Dani. Então, é, eu tô com 54 anos, né? E ainda menstruo, às vezes fica ali um mês. O período maior que eu tive sem menstruar foram 4 meses o ano passado. Eu achei que eu estava entrando a partir do ano passado, mas pelo que eu entendi, já faz um tempo, né? É, não sei se isso vai mudar, mas eu posso dizer que a melhor fase que eu estou vivendo é essa. Em todos os. A única coisa que me incomoda nesse momento, que me incomodou, porque eu também engordei de uma hora para outra, eu peguei peso em, de um ano e meio para cá, foram 10 quilos. Então, isso me incomodou muito. Mas foram várias coisas junto com isso. Eu tive uma questão de coluna, eu tive que diminuir minhas atividades físicas, mas eu corria, nadava, né? Então, eu tive que parar com isso por causa da coluna. Então, teve um conjunto de coisas que eu acho que proporcionou. Então, eu entrei numa compulsão alimentar que eu tive lá nos meus 25 anos, 26, né? E aí veio isso junto. Mas eu não parei para ficar pensando se era menopausa, se eu estava entrando na menopausa, o que que era. Tem um lugar assim que realmente não me preocupa, sabe? Não sei se vai mudar, mas não, eu não paro para ficar. Não existe esse medo, sabe? Não sei se é porque eu estou na melhor fase, com o meu corpo, mesmo que, né, que eu tenha ganhado peso e que me incomodou, as sensações, né, o libido, a forma que eu toco, que eu me toco hoje, que eu me vejo, os limites que eu tenho conseguido colocar, né, na minha vida. Eu falo que eu estou numa fase que eu realmente eu me sinto viva, sabe? Viva, viva. Então, assim, com muita atenção no que meu corpo está pedindo, é, com mais liberdade de expressar o que eu estou sentindo,
né? Com mais acolhimento àquilo que foi muito difícil acolher lá atrás, né? Que é a sombra, que é reconhecer determinados sentimentos, pensamentos. Então, assim, para mim, eu estou num momento assim que realmente, com várias coisas que às vezes estou passando por uma dificuldade, uma questão de profissional, né? Uma demanda assim para mim que realmente tá densa, mas eu estou ali no processo terapêutico, né? Olhando para isso. Então, eu digo assim que eu tô. A minha ginecologista ela tem uma visão integral, né? Ela é até de BH também, muito boa, a doutora Aparecida. Ela, A minha ela tem também essa chama visão. Aparecida, será que é a mesma? Deve ser a Cidinha, né? Ali perto do Minas Shopping. É ela mesmo. Então, assim, o que que ela falou para mim? Ela falou assim, olha, Andréia, das mulheres que chegam aqui, há muito tempo eu trabalho, né, com elas e eu digo o seguinte, tem a questão física, sim, tem tudo isso, mas uma coisa que ajuda muito, que eu reparo nas que acolhem, nas que não fica brigando, né, é que para elas os sintomas vêm de outra forma. Então ela fala assim, é Uhum, bem possível, talvez você não tenha calorão. Eu senti que assim, a temperatura aumentou, mas uhum. eu não tenho insônia, eu não tenho os calorões, né? Eu não tenho essa irritabilidade. É, eu não sei, eu tô ouvindo aqui, assim, do que está mais difícil nesse momento é o ganho de peso, porque eu faço atividade física, então eu vi que meu corpo deu uma afinada, mas não costumo na balança, nem eu falo, como assim, né? Minha alimentação é uma alimentação boa, né? Eu tenho um cuidado com isso, é eu que faço minha comida, eu amo fazer minha comida, eu tenho essa relação com a comida. Então, o prazer para mim hoje, de uma forma geral, que não é só prazer sexual, né? Mas ele tem. Eu tenho tido coisas que há muito tempo eu não tinha, né? O entusiasmo começando a aparecer ali, que é uma coisa que sempre foi uma luta, assim, para mim, em relação a determinadas coisas. E eu tenho uma conexão com a natureza que é muito grande, então acho que isso me ajuda também, né? Então, assim, eu não sei o que está por vir, mas eu não tenho esse. Não fico dando confiança para essas coisas que ficam aí na internet. Eu acho que nada é esse mágico, mas eu acredito, assim, que quanto mais a gente se conecta com esse corpo, que é o portal, sabe? Mais é possível se viver em harmonia mesmo, com tudo isso que passa. Tem hora que a gente chora, tem hora que é um monte de coisa, mas eu sinto assim, né, que para mim é o que eu falo assim, eu acho que é uma fase que eu estou me sentindo realmente viva e assim, mais em paz. E eu acredito que já começou ouvindo você trazer. 2013 foi um momento que eu falei assim, eu não quero viver mais de faz de conta, não quero fugir de mais nada, eu só quero ser somente eu. Então, eu acho que eu já comecei, porque foi sabe, foi um momento em que eu realmente falei assim, gente, chega, não aguento mais isso aqui. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa, encarar um monte de coisa. Então, eu acho que se é 10 anos atrás, eu já devia de estar ali, né, nesse movimento, né? E a minha mãe, quando ela está com 95 anos, eu não lembro, e ela também fala que não teve assim. Claro que minha mãe era muito nervosa, um monte de coisa, mas assim, a saúde dela ali, sabe, como mulher assim, tem 1 ano e meio só que ela realmente está mais quietinha ali, que ela já, porque caiu e tudo, mas até então ela estava varrendo terreiro. é, a primeira coisa que ela fazia, né, varrer terreiro, cuidar de galinha, cozinhar, 1 ano e meio atrás isso, né, 95. Então, não sei como vai, se vai mudar, né? Mas nesse momento eu posso dizer que eu estou no meu Andréia, melhor momento. obrigada por trazer o seu olhar, né? A gente não tem que estar aqui só falando dos problemas, mas também da realidade, né? De que cada uma está vivendo. Que bom que você está vivendo esse momento. A Glaucia até perguntou aqui que ela queria saber. É... Peraí, gente. O que seria esse melhor momento para a Andréia? Descrever alguns pontos
para quem sabe podemos reconhecer como positivos, né? Eu acho que ela falou assim, né, que ela passou por um processo grande de se questionar, né, desse faz de conta e de poder ser cada vez mais ela mesma, né, assim, então acho que ela tá nesse percurso aí também de um autoconhecimento, né? E é o que eu falei, para cada uma é de um jeito também. A gente não dá pra gente colocar tudo no mesmo pacote, né? Mas é muito bom ouvir esses outros pontos de vista. E não é que eu não tenha momentos difíceis, tenho sim, choro, né? Vou ali, fico quietinha. Essa coisa do descanso é muito importante, é uma coisa que eu não abro mão, né? De Uhum, descansar meu corpo. Tem momentos assim, tem momentos na minha terapia ali que eu falo, nossa, como é que vai ser? Mas o que eu acho que eu estou aprendendo é esse lugar do acolhimento, é de me uhum, acolher, seja lá como eu tiver, e isso me uhum. facilita passar pelo Legal. processo, não Tá, demorar tanto naquilo, sabe? tá. Acho que é Muito isso. legal. Muito bom, André. Muito bom. Meninas, isso aí dá pano pra manga. A gente poderia ficar aqui, né, horas falando sobre essa história. Por isso que, né, a minha ideia foi fazer esse aulão mesmo e propor essa continuidade, tá? Para quem sentir que pode ser bom. Nesse movimento mesmo eu vou mostrar para vocês o que eu pensei, mas a ideia seriam mais 5 encontros para quem topar, onde a gente vai passar por cada face daquela que eu apresentei, né? Só que eu tô querendo fazer isso de uma forma mais vivencial. Então, por exemplo, falar do corpo, convidar a Ana, se ela quiser vir falar, né, da parte da nutrição, ou a gente tem uma vivência com a minha amiga que faz uma comida também. E a gente trabalhar também, né, esses aspectos emocionais que estão ligados a cada etapa dessa, né? E o quinto encontro seria esse lugar mesmo que eu falei do retorno ao coração, quando a Andrea traz isso do acolhimento, né? Tô acolhendo o que eu tô vivendo também, né? E como que isso faz a diferença. Então, seria essa proposta. Deixa eu colocar aqui de novo para compartilhar para vocês. Quem que aqui. A minha ideia, gente, é a gente fazer encontros quinzenais, ao vivo, igual a gente está aqui mesmo, assim. Eu tinha pensado uma vez por mês, mas às vezes uma vez por mês perde um pouco o fio da meada, assim, né? O ritmo. Então, eu pensei em fazer quinzenal, aqui, né? Convidando para quem quiser, então, continuar essa travessia juntas. Opa, estão me ouvindo? Travou aqui um pouquinho, mas acho que voltou, né? É, nesse foco de trabalhar o fortalecimento emocional, né? Nessas transições, na própria perimenopausa, trabalhando essas 4 faces desse feminino maduro, né? A gente fazer mesmo uma travessia, né? E aí tem todo um movimento que vai acontecendo aí dentro da gente também junto, né? Quando a gente se propõe de fazer, né? Essa trajetória da mandala, né? Onde a gente passa por essa e descansa aqui. E aí, o que eu pensei em termos de valores, né, para colocar para quem quiser considerar? Seria 5 encontros online ao vivo. Eu tô querendo trazer mais vivências práticas, espaço de troca de experiência também, convidar, né, algumas mulheres para falar pra gente também. Ter essa troca no grupo de WhatsApp, da gente poder trocar livro, médica, enfim, e também, né, acompanhar as atividades. E aí, a minha proposta é esse valor aqui, né, de 565, que pode ser, né, parcelado de 10 vezes, até demais, assim, também, para facilitar. E, e é isso, né? Quem quiser sentir de seguir com a gente entrar mesmo, né, numa jornada juntas, que tem, né, realmente uma força quando a gente faz esse movimento, o convite é esse. Eu vou deixar lá no grupo também essas informações melhores para vocês avaliarem. E queria saber se vocês têm alguma curiosidade, dúvida, né, assim, sobre esse esse Dan, convite. serão quantos encontros mesmo? Cinco encontros ao vivo, igual a gente está fazendo aqui, né, conversando, trazendo experiências, Uhum. trocas, convidadas agora também. Seriam 5 encontros. Se não puder assistir na hora, vai gravar, igual eu tô fazendo com esse, mas se puder. Ah, e as quartas-feiras, eu pensei em continuar nas quartas-feiras às 19 horas, nesse mesmo horário aqui.
E a ideia é que se a gente tiver já uma turma fechada, a gente começa dia 20 de maio, que é daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias a gente inicia. Ok. Que mais? Mais alguma dúvida? Acho que é isso então, meninos. Eu vou, né, vou deixar esse convite, vocês vão sentindo aí a gente fechando a turma, a ideia é essa. Eu acho muito rico quando a gente pode, de fato, tá. Ô, Gláucia, eu me sinto mais à vontade de compartilhar o contato, talvez direto para as pessoas que estão pedindo, do que lá no grupo, assim, que é muita, tem mais de 100 mulheres, né, no grupo. Eu acho que, não sei, eu preciso, você pode me dar um oi? Que aí eu compartilho, ela tá pedindo o contato da médica. Me chama no WhatsApp no privado, que eu acho melhor, tá? Aí eu passo pra você sim. E então é isso, meninas, né? É essa a ideia da gente poder ter mais encontros como esse, trocar. Ótimo, me chama no privado que eu te passo. E aí a minha ideia é propor também experiências, vivências, claro, né, dentro disso que eu tô falando, mas que a gente possa fazer um processo de transformação interna mesmo, entrar em contato, né, e trazer um processo de transformação pessoal, de amadurecimento, né, de ser uma travessia, de ser uma jornada iniciática, entre aspas, né, nesse sentido da gente rodar, girar essa roda, né, juntas. E buscar um lugar de mais inteireza, né, nesse processo, da gente estar mais inteiras aí. Ok? E aí, nesse meio tempo também, né, eu faço algumas imersões presenciais. Então, né, lá em São Paulo a gente vai estar no final do mês. Aqui em Lagoa Santa também eu devo fazer alguma imersão. Para quem quiser também ter essa ponte com o presencial, a gente poder dançar, né, e fazer outras coisas também. Beleza, meninas. Gratidão, não vou estender mais, tá? Obrigada pela presença, pelas trocas. Uma boa noite e até. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês também. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau, Ana. gente. Obrigada. Nós vamos conversar. Tchau, tia. Tá. Obrigada. Beijo. Até.